Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de quinta-feira. O testemunho da multidão. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos, que compartilham com seus amigos, com seus familiares, que fazem um comentário, eles são muito importantes. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Entre para a nossa família, se inscreva e deixe o seu like. Então vamos para a nossa lição de quinta-feira, o testemunho da multidão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que ele veio fazer. O texto de João 7, 37 a 38 é outro exemplo de que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre o que faria a todos que fossem até ele. Essas também foram reivindicações impressionantes. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos da multidão? João 7, 37 a 53. Bem, o povo se dividiu. Muitos reconheceram que Jesus era o enviado de Deus, enquanto outros duvidaram, principalmente os fariseus. Vamos ler então João 7, 37 a 53. No último dia, o mais importante da festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus disse: se alguém estiver com sede. Estas palavras de Jesus, sem dúvida, referem-se à cerimônia de libação da água realizada durante os 7 dias da festa. O Meshiná descreve a cerimônia desta forma: um jarro de ouro contendo 3 toras, medida hebraica com capacidade de 0,3 litro, foi enchido em Siloé. Quando chegava ao portão das águas, eles soavam uma tequiá, um longo toque de trombeta, e uma teruá, nota trêmula, novamente uma tequiá, um longo toque de trombeta. Então o sacerdote subiu os degraus do altar e vira à sua esquerda, onde havia 2 tigelas de prata. A do oeste era para a água e a do leste para o vinho. As 3 trombetas referiam-se à afirmação bíblica: tirarás água com alegria das fontes da salvação. Isaías 12:3. Durante 7 dias, o povo assistia à cerimônia de libação da água e outras atividades do festival, mas pouco houve para satisfazer os anseios da vida espiritual daquele povo. Porém, entre o povo estava aquele que era a fonte da vida, que poderia fornecer as águas vivas para satisfazer todas as verdadeiras necessidades. Milhares de cristãos podem testemunhar a satisfação encontrada em Cristo. Eles encontraram nele mais do que esperavam. Eles provaram a sua paz e as suas dúvidas e medos dissiparam-se. Encontraram graça para satisfazer as suas necessidades. Cristo saciava a sede espiritual com a sua fonte de água viva. Então, o pensamento seria: se alguém tem sede, venha a mim. Quem acredita em mim, deixe-o beber.
Aquele que está em comunhão viva com Cristo torna-se o centro de influência espiritual. Há nele um poder de vida que, quando vivificado pela fé, flui como um rio trazendo vida e revigoramento aos outros. Por isso Jesus chora e clama: quem tem sede, venha a mim e beba da água viva, a vida eterna. Já fiz um sermão sobre a água viva. Vamos ao verso 40, onde começa a divisão do povo. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é um verdadeiro profeta, porque esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível. O Cristo virá da Galiléia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Então, quando dizem ele é o Cristo, quer dizer o Messias, Mateus 1:1, Jesus passou a maior parte do seu ministério na Galiléia. Ele estava familiarizado com as profecias de Miqueias, João 7,4,2, mas sem dúvida ignoravam a importância de Isaías 9:1-2, que diz: contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão. Vamos ao verso 44. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram, sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. E vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso, um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoados. Então Nicodemos, o líder, que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galiléia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galiléia. Então todos foram para casa. Veja bem, os guardas tentaram prender Jesus, mas não conseguiram. As palavras de Jesus os penetravam como flechas, amolecendo o coração deles, o coração de cada um. Mas as autoridades, os membros do Sinédrio, os sacerdotes e outros, quando lhe falta apoio das Escrituras, estes procuram compensar a deficiência empregando a força e o poder da autoridade. Aqueles que resistem a essa autoridade muitas vezes selam o seu testemunho com sangue. O futuro testemunhará uma tentativa semelhante feita pelas autoridades civis para suprir a verdade. Apocalipse 13. Nicodemos, aquele que procurava Jesus à noite, agora fala em seu nome à luz do dia. Sua declaração foi uma resposta à pergunta dos mestres da lei. Acreditou algum dos governantes nele? Você também é galileu? Com esta pergunta, os governantes procuraram fugir da pergunta de Nicodemos, uma questão para a qual só poderia haver uma resposta. Os fariseus tacitamente disseram que Nicodemos havia se unido aos galileus que simpatizavam com Jesus.
Mas Nicodemos acreditava, tanto que na crucificação ele permaneceu firme e disse: este é o verdadeiro Deus, o Messias. Bem, então não perca o estudo adicional de sexta-feira. Até amanhã, se Deus permitir.